Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Daniele, professora de língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Lembrando que vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo Aula Paraná, pela TV aberta e também pelo YouTube, ok? O que nós vamos aprender hoje? Então, hoje nós vamos participar de um processo de planejamento de um texto. Nós vamos aprender a planejar um texto. Vocês planejam quando vocês vão escrever? Será? Ou escreve assim o que dá na cabeça? Vamos ver? Eu vou ler para vocês um textinho. Quero que vocês prestem bem atenção. Então, é a leitura de um cordel. Na verdade, é um trecho de um cordel, um trecho bem pequenininho. Mais uma vez vou à fonte das antigas tradições que formam a base das velhas civilizações e que, no tempo e no espaço, sem mostrar qualquer cansaço, legam-nos belas lições. Esta lenda se refere aos índios Temiminós. Impelida pelo vento, ela chegou até nós. Relatos encantadores nas vozes dos narradores, a voz dos nossos avós. O cenário dessa lenda, que envolve povos em guerra, hoje abrange os municípios Cariacica e Serra. No rico chão capixaba vivia um morubixaba, que era o mais bravo da terra. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse cordel, ele tem um outro texto dentro desse cordel. Eu vou explicar para vocês aqui. Existe uma lenda indígena, que fala sobre o amor entre um índio e uma índia. Porém, eles se conheceram e mais tarde eles descobriram que as tribos eram inimigas. Meu Deus, eles eram inimigos, as tribos inimigas, e aí o pai da Índia, ele proibiu terminantemente esse romance. O índio, que era um guerreiro da outra tribo, até tentou dar presentes, agradar o pai, mas não deu certo, porque nem o pai dele, o cacique, e nem o pai dela, o outro cacique da outra tribo, permitiu. Como eles continuaram se encontrando, o cacique, pai da Índia, mandou delimitar as terras e foi construído imaginariamente um muro. Eles não poderiam, um não poderia passar para o outro lado. E eles não puderam mais se ver. Porém, durante o tempo, apareceu um pássaro. E esse pássaro, chamado pássaro de fogo, esse pássaro, ele viu o sofrimento do amor, o sofrimento dos dois que não poderiam, ficar juntos. O que o pássaro fez? Ele dava recado. Então, por meio do canto, a Índia falava uma poesia de amor, o pássaro levava para o índio entendia, respondia, falava outro poema, uma música, e assim eles ficaram durante muito tempo. Porém, eles achavam que eles tinham que ficar juntos e combinaram uma fuga. Estava tudo certo para os dois fugirem juntos. Mas o pai, o cacique, o pai da Índia, ele juntou numa reunião com feiticeiros e com deuses e descobriu essa fuga. O que ele fez? Pediu para darem um jeito. Então, foi lançado um feitiço. E a Índia e o índio, eles tornaram-se dois morros, viraram pedra. E essa pedra, ela está em Cariacica e Serra. Vocês podem pesquisar. Então, o surgimento dessa terra, essa lenda explica. Lembram que uma das características da lenda é explicar alguma coisa que pode ser inexplicável e usar uma forma plausível? E eles ficaram pedra lá, mas tem um finalzinho. O pássaro, ele voltou em forma de fogo. E todo dia 24 de julho, eles viram humanos, novamente viram a forma humana, lá naquela pedra, à noite, e eles se encontram. E o pássaro consegue transmitir a conversa entre um e outro, mesmo eles não conseguindo se ver. Essa é a história, se eu não me engano, o nome é Pássaro de Fogo, que é essa história indígena, e ela é baseada também numa história russa. Vocês podem ir lá e pesquisar.
Então essa que eu contei para você, nós podemos dizer que é um gênero textual o quê? Lenda. Então é uma lenda. E esse que eu li para vocês é o gênero textual cordel. Ambos têm suas características próprias e que nós já estudamos. Eu contei para vocês, mas eu quero que vocês pensem. Esse cordel faz referência a um outro texto, qual é ele? Então, um tempo para vocês pensarem. Então é a lenda indígena, aquela lenda que eu contei. E essa lenda que se refere aos índios temiminós. É muito importante conhecer as características de cada gênero textual. Por que é importante? Porque quando eu vou produzir um texto, que hoje a nossa aula é sobre produção de texto, eu preciso ter em mente, eu vou produzir que texto e quais as características desse texto. E elas precisam estar dentro do texto, ok? Agora, eu quero que vocês copiem no seu caderno e respondam. Esse texto termina fazendo uso de sinais de pontuação, aspas, 3 pontos, fecha, parênteses, 3 pontos, fecha parênteses. Desculpa. O que eles indicam desse contexto? No contexto do cordel, o que indica essa pontuação? Um tempo para vocês escreverem no caderno de vocês.
Fizeram? Lembraram? Nós estudamos isso daqui. Então, esse sinal de pontuação, ele mostra que o texto continua. Esse cordel, vocês podem pesquisar depois, ele é bem extenso, ele conta toda a lenda que eu contei para vocês em forma de cordel, com as características do gênero textual cordel, ele coloca a lenda inteirinha para vocês. Então, ele quer dizer o quê? Esses sinais de pontuação indicam que houve uma supressão de parte do texto original, ou seja, esse é um fragmento do texto. Então, nós trabalhamos apenas o fragmento. Agora, eu preciso que vocês façam no caderno de vocês uma pesquisa. Por que essa pesquisa de procurar o significado das palavras? Quando nós vamos escrever um texto, ou quando nós lemos um texto, é muito importante quando eu não entendo uma palavra, quando você não entende uma palavra, não pular. Ah, eu não entendi, deixa quieto. É importante, primeiro, para eu enriquecer o meu vocabulário. Então, é importante enriquecer o vocabulário. E segundo, essa palavra pode ficar faltando uma parte para posteriormente você precisar interpretar esse texto. Certo? Então, agora no seu caderno, de acordo com o texto, dê o significado dessas palavras. Léganos, impelida, capixaba e morubixaba. Ok? Um tempo para vocês.
Pesquisaram? Então vamos fazer juntos. Lega-nos, o que que significa? Nos dá como herança. Então, de repente, no texto que eu vou escrever alguma coisa que nos dá como herança. Então, é do verbo legar, lega-nos. Impelida, impulsionada. Então, é outra palavra que eu posso usar para substituir. Entendam, é importante eu substituir. Ficar repetindo a mesma palavra no texto, o texto fica chato. Capixaba, quem nasce no estado do Espírito Santo. Morubixaba é o chefe de uma comunidade indígena, é o cacique. Então, se de repente um texto que eu vou escrever, eu vou repetir várias vezes o cacique, eu posso substituir pelo pai, pelo Morubixaba, ok? Então, juntos, vamos fazer esse. Podemos dizer que o tema desses textos são a lenda que eu contei para vocês. Contei a lenda que falava sobre o romance, né, do índio e da Índia, que foi tudo o que eu disse para vocês. Agora, o cordel, o tema do cordel, a conversa do cordel, os textos são convergentes, eles falam do mesmo assunto, eles são divergentes, não falam do mesmo assunto, opostos, um fala de uma coisa, outro de outra, ou são textos diferentes, nada a ver. Eles são convergentes. Ambos os textos, independente do seu gênero textual, eles falam sobre a história, o romance dos índios, ok? Um texto falando do outro, nós damos o nome de intergenericidade, ou intertextualidade, que é um gênero dentro do outro gênero. Mas qual característica que eu devo seguir? Daquele que eu vou escrever, ok? Então, você leu e estudou algumas lendas, cordéis e também verbete, que foram as nossas aulas. Agora é a sua vez. Nós vamos juntos planejar uma produção de um texto. Qual que é a sua tarefa? Sua tarefa é, a partir de uma lenda, como nós fizemos agora, a partir de uma lenda que nós estudamos, você vai produzir o seu cordel, como o da história indígena, que acabamos de ler. Então, vocês vão escolher, você pode escolher qualquer lenda, qualquer uma da que nós estudamos, pode até ser essa, porque você vai mudar o cordel, e pode ser outra que você pesquise também, tá tudo bem. Que lenda será que você vai escolher? Então, preste atenção que isso daqui depois você vai ser cobrado na sala de aula. Orientação para a sua produção. Lembre-se que para um texto bem escrito é preciso planejar. Como eu falei, se nós não planejamos o texto, muitas vezes, e eu percebo isso em sala de aula também, que muitas vezes, eu não consigo, foge do tema, o começo não tem o final adequado, o desenvolvimento não fica adequado, não tem coerência. Por quê? Porque não planejou. Se planejar, facilita muito. E o que eu preciso saber para planejar? Quais são os passos que eu preciso para escrever um texto? Então, no caderno de vocês agora, que nós vamos fazer, vocês vão escrever o poema de cordel. Mas antes, transcreva os itens do quadro e responda cada um deles como modo de planejamento. Vocês vão copiar o quadro e depois vão responder. Primeiro, qual o público-alvo? Para quem vocês vão escrever esse texto? Eu preciso saber para quem que eu vou escrever. E que linguagem que eu vou empregar? Então, sabendo o público-alvo, eu já sei o tipo de linguagem que eu vou empregar. Então, um tempinho para vocês pensarem.
Responderam, fizeram o quadro, fizeram o planejamento de vocês? Então vamos pensar. Qual o público-alvo? Vamos imaginar, eu não sei para quem vocês vão escrever, mas vamos imaginar uma situação. Que esse cordel vocês vão entregar para a professora na sala de aula. Então o público-alvo, vamos imaginar assim, que vai ser quando voltar uma reunião de pais e vai ter um café literário na escola. Podemos pensar assim? Então pode ser para quem? Pode ser para os colegas, pais, professores, pode ser esse público-alvo. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu vou apresentar aqui para minha família. É o seu público-alvo também. Isso aqui é uma sugestão para nós imaginarmos, para seguirmos a nossa produção, ok? Que linguagem vou empregar? Então, dependendo do meu público-alvo, eu posso colocar uma linguagem mais formal ou menos formal. De repente, eu vou fazer isso para um concurso literário, eu vou fazer uma coisa mais formal. Ou ali para minha família, para o meu avô, para minha avó, para o pessoal ali de casa, eu posso fazer uma coisa mais informal, tá certo? Agora mais um tempinho para vocês, para nós continuarmos. Que estrutura o texto vai ter? Lembre que nós vamos fazer um cordel. E onde o texto vai circular? Mais um tempinho.
Vamos lá então? Que estrutura o texto vai ter? Nós vimos que o texto é um cordel. Então, nós temos que pensar o quê? Nós temos que pensar nas características do cordel. Então, o texto vai ser organizado em versos, com ou sem rima. Lembrando que, muitas vezes, o texto pode ser sem rima e ter a musicalidade, ter essa sonoridade de um poema. Ao meu ponto de vista, é mais difícil fazer um texto sem rima com musicalidade. Mas existem poetas que o fazem com perfeição. Então, ele pode ser sem rima também. Mas fica a critério de vocês. E onde o texto vai circular, que também é muito importante saber. Como nós imaginamos lá todo um contexto, que vai ser entregue na escola, e vai ter lá um evento, então vai ser entregue para a professora. Onde que ele vai circular? Vai circular na escola. Vão colocar num varal, o público que vem são os pais, os professores, vai circular na comunidade, ok? Mas também, se você vai fazer em casa, você pode colocar onde o seu texto vai circular. Isso é só um exemplo, pessoal. Agora aqui vamos fazer juntos. Aspectos necessários ao se planejar, considerar ao se planejar a escrita de um texto. O que nós precisamos considerar para escrever um texto? Público leitor ou público leitor é importante? Sim, é importante. Eu tenho que saber para quem que eu vou escrever o meu texto. Até mesmo para saber a linguagem que eu vou usar. Então, nós já sabemos que linguagem também é muito importante. E o tipo de papel que não tem lá? É importante? Pessoal, nós vamos escrever um cordel. O cordel eu posso fazer numa cartolina, por exemplo? Vai ficar legal? Eu acho que não. Eu acho que ele é um livretinho, dá para fazer de uma maneira o mais parecido possível com o original. Não é verdade? Então, o tipo de papel também é importante. Então, o que a gente percebe? Que todas as alternativas estão corretas. Sendo assim, planejar o texto, pensar no público-alvo, pensar na linguagem, pensar onde vai circular, é importante para você fazer um texto bem feito. E para você interpretar um texto, você ter em mente tudo isso, também vale muito a pena você estudar em relação a isso. Agora vamos para a orientação para vocês iniciarem a produção de vocês. Como o poema de cordel será baseado em uma lenda, né? Os versos terão como tema a história da lenda. Selecione as informações mais importantes, faltam S ali, né? Pois não pode mudar o tema e também não pode mudar como a história acontece. O que quer dizer isso? Vai fazer um poema de cordel, as características do poema de cordel, mas eu vou pegar uma história de uma lenda. Eu vou usar as características da lenda? Não. Mas eu não posso mudar a história. Por exemplo, na do índio, não posso que no final as tribos aceitaram e eles foram viver lá com o cacique pai da Índia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mudar a história. Eu posso colocar outras palavras, eu posso colocar uma linguagem literária, mais no sentido figurado. Isso eu posso. Mas mudar a história, eu não posso. Então, lembre, vocês vão fazer o cordel, vão escolher a lenda, mas não podem mudar a lenda. E também, número 2. Além de contar a história, lembre-se das características do cordel, a sonoridade, combine sons e palavras. Para escrever um texto é trabalhoso, gente. Não adianta você querer escrever já na primeira ali, pegar o teu caderno e escrever e pensar, vou ter que fazer de novo. Vai ter que riscar, vai ter que achar outra palavra, vai procurar lá no Google ou no dicionário uma palavra que combine com aquela. Isso faz parte. Vai riscar, porque depois você vai reescrever. E às vezes a gente precisa reescrever 1, 2, 3 vezes um texto. Organize os versos e verifique se eles produzem o efeito que deseja, o ritmo certo do poema. Depois que você escrever, vai ver se as estrofes estão certas. De repente, aquela rima da primeira estrofe ficou para outra estrofe e não fica legal, não dá aquele balanço que o cordel pode dar, né? Deve dar. Então, leia em voz alta o texto. Número 4. Busque usar imagens poéticas, figuras de linguagens, lembram? Então, dependendo da lenda, eu posso escolher uma figura de linguagem. Por exemplo, se na lenda o animal vai falar, como lá do pássaro, eu posso escolher uma personificação. Posso usar metáforas, até outras figuras de linguagens também.
Organize a escrita do seu cordel. Fiz tudo isso. Agora eu vou pegar um outro papel, porque esse já deve estar todo borrado, né? Vou reescrever. Vou ler novamente, organizar, ver se não falta nada. E vou escolher um título. Precisa ser o mesmo da lenda? Não. Mas pode ser um nada a ver? Também não. Então ele tem que ter alguma coisa a ver com a lenda. O título do seu cordel não precisa ser o mesmo da lenda, mas ele tem que conversar com a lenda, ok? Avaliação e reescrita. Ao terminar, eu vou dar uma lida. Vou ver se falta mais alguma coisa. Vou olhar se ficou o ritmo de uma forma agradável, se não ficou assim, meio assim, porque de repente eu escrevi, naquela hora ficou bom, mas depois quando eu fui ler o texto todinho, não tá legal. Se não tiver legal, tem que deixar bonito. Confira a ortografia. Fica muito feio se eu colocar um cordel, uma coisa, qualquer texto que outras pessoas vão ler com erro, né, de ortografia. E acontece, né, gente? Acontece. Ilustre e entregue ao seu professor. O que eu posso dar de sugestão para vocês? Ai, mas a capa do cordel tem a xilogravura, a professora disse que é uma madeira entalhada e tem um rolinho, eu não tenho isso. De repente, quando nós voltarmos, a professora de arte mostra esse material para vocês. Mas eu vou dar uma ideia para vocês. Existe um jeito de fazer assim uma xilogravura assim caseira. Você pode pegar um isoporzinho, você pode fazer um desenho com material pontiagudo, sem riscar e sem furar. Faz lá o sol, não sei qual que é a lenda que vocês vão pegar. Passa uma tinta de uma cor só, sem rebocar muito, sem deixar aquela monte de tinta. Deixa meio sequinho. Dobra a capinha, a folha de sulfite, que você vai fazer a capinha, e cola. E tira com todo cuidado. Ele vai ficar um carimbo similar à xilogravura. É uma xilogravura mais caseira. Mas eu te garanto que quando você voltar, você vai perguntar para a tua professora de arte e ela vai mostrar para vocês que eu acredito que ela tem. Então, vai ficar bem bonito. Agora eu quero que você responda no seu caderno, que isso é bem importante que você responda e você tenha sempre isso em mente. Qual a importância de planejar antes de escrever um texto? Vamos lá.
Escreveram? Então, vocês têm agora tudo escrito. Vocês, com calma, vocês vão fazer o cordel de vocês. Eu tenho certeza que vai ficar bem lindo. Para saber mais sobre isso, se você colocar o seu telefone aqui no QR Code, vocês vão ler outros cordéis baseados em lenda. De repente, vocês tiram alguma ideia. Não vale copiar, tá, gente? Que ideia é plágio, né? Não pode copiar. E o que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos planejamento e revisão da produção de texto. O que nós vimos? Por que é importante planejar o texto? Para o texto não ficar sem nexo, para o texto não ter erros de ortografia, para o texto, no caso do nosso cordel, ele ter um ritmo, para ele ficar interessante para quem vai ler. Isso é muito importante. Então, quando vocês vão planejar um texto, revisar o texto, antes de entregar ou antes de colocar aonde vai ser colocado, ok? Porque fica bem bonito quando você revisa tudo e não tem nenhum erro, tá certo? Então, por hoje é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. Lembrando que esse conteúdo tem no Google Classroom. E estudem, façam as atividades e até mais.